Olá, estamos começando mais uma aula aqui de Mecânica dos Solos 2 e hoje nós iremos ver aqui uma aula prática de ensaio de adensamento. Turma, o material que nós vamos utilizar aqui uma célula de adensamento, uma espátula, paquímetro, cápsula de alumínio para determinação de umidade, prensa de adensamento, estufa, balança com precisão de 0,01 gramas e cronômetro. Moldagem da amostra indeformada. Então, turma, antes de nós entrarmos no mérito do ensaio, vamos ver como é que é obtida a amostra que será ensaiada. Primeiramente, nós vamos fazer a pesagem aqui do anel, que iremos inserir a amostra indeformada. Temos aí o peso do anel 107,27 gramas. Vamos tirar ainda as medidas desse anel. Vamos tirar aqui a altura dele. Temos aí uma altura de 2 centímetros ou 20 milímetros. Tirando aqui o diâmetro, temos aí um diâmetro de aproximadamente 5,4 centímetros ou 54 milímetros. E aí o detalhe, pessoal, da moldagem do corpo de prova. Então, inicialmente eu faço uma regularização da superfície do bloco que nós iremos tirar, a nossa amostra indeformada. Uso o próprio anel como molde para retirar uma amostra cilíndrica. Então, turma, com a espátula eu vou escavando lateralmente aqui ao redor do anel, tentando obter, né, um corpo de prova cilíndrico, como vocês podem observar. E para não ficar cansativo, gente, vamos reproduzir esse vídeo em uma câmera acelerada para vocês verem todo o processo de retirada dessa amostra. Então, turma, aí o detalhe em que eu já começo a ter, né, a minha estrutura mais ou menos com o mesmo diâmetro do anel. Então eu já posso começar a cravar, aprofundar o anel nesse exato momento aí. Faço o arrasamento lateral, né, para que a amostra se encaixe perfeitamente no molde que nós estamos utilizando. Então temos aí o detalhe, vocês notem que eu passei um pouco, né, do nível do anel, até para ter uma certa folga. E aqui embaixo, gente, nós vamos começar a fazer aqui uma escavação com muito cuidado, para ir retirando, né, esse bloco por inteiro, para evitar a quebra da amostra e, consequentemente, está alterando a estrutura do solo. Então, turma, na bancada, nós começamos a tirar esse excesso de solo que veio, fazendo um arrasamento com muito cuidado, de forma que toda a amostra fique contida nesse volume desse cilindro. Aí o detalhe final do corpo de prova. E aí, turma, mais um detalhe mostrando o arrasamento agora do topo da nossa amostra. Então, com muito cuidado, a gente faz essa regularização da superfície. Em seguida, gente, vamos determinar a umidade desse solo. Então, estou utilizando aqui a cápsula 25. Ele está me dando um peso aqui de 21,39 gramas, a tara dessa cápsula. Utilizando aqui uma espátula, nós vamos colocar dentro dessa cápsula todo esse material, né, que sobrou aqui desse arrasamento que nós fizemos na nossa amostra indeformada. E aqui o detalhe pesando a cápsula mais o solo úmido. Né? Então temos aí o peso de 77,58 gramas. Após a pesagem, levamos para a estufa para determinar a umidade deste solo. Montagem da célula de adensamento. Então, turma, vamos nessa etapa montar a célula de adensamento. Primeiramente, nós vamos determinar aqui o peso da amostra de solo.
Então, o peso do solo mais o anel está dando aí 171,87 gramas. Nós já sabemos o peso do anel, consequentemente, a gente descobre aí o peso do solo. Aqui é o detalhe da célula de adensamento. Nós vamos desmontar aqui. Nós temos aqui no topo o cabeçote com uma pedra porosa. Então vamos colocar aqui o cabeçote e vamos desmontar a célula de adensamento. Vocês notem que nós temos aqui 4 parafusos que fixam a amostra de solo a ser ensaiada. Então temos aqui um suporte e na base desse suporte tem encaixado um anel metálico, como vocês podem observar. Esse anel nós iremos substituir pelo anel que tem a nossa amostra. Aqui na base, pessoal, dá para vocês perceberem que nós temos uma pedra porosa também. Então, como eu falei, gente, a drenagem é permitida tanto por cima, pelo cabeçote aqui. Esse cabeçote tem a pedra porosa. Inclusive, tem alguns furos aqui. Deixa eu mostrar aqui o detalhe para vocês. No topo do cabeçote tem alguns furos que permitem a drenagem por cima. E aqui por baixo da amostra, gente, também tem uma pedra porosa que é ligado a esse tubo que vocês estão vendo aqui, que também é aberto e permite a drenagem. Então aqui é o detalhe, nós vamos inserir a nossa amostra nesse suporte. Vamos encaixá-lo aqui. E levar aqui o conjunto até a base aqui da célula de adensamento para fixação junto aos 4 parafusos, conforme vocês estão vendo. Aqui nós temos o detalhe da fixação da amostra à base da célula do adensamento. E por fim, a colocação do cabeçote no topo da amostra. Procedimento. Então, gente, o procedimento inicial é a colocação da célula de adensamento com a nossa amostra na prensa. Então, aqui é só o detalhe para vocês verem a fixação da célula de adensamento com muito cuidado. Depois da colocação da célula de adensamento, nós vamos colocar uma pequena carga, gente, para acomodação. É uma carga de 5 kPa apenas, conforme vocês estão vendo. Após a acomodação, nós iremos ajustar o extensômetro, que é o equipamento que nós iremos utilizar para medir as deformações verticais. Então, gente, esse é um extensômetro de 10 milímetros. Eu vou colocar aqui, pessoal, numa leitura intermediária de exatos 5 milímetros. Então, gente, aqui é o detalhe do extensômetro. Aqui nós fazemos as leituras em milímetros, então temos 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. E nessa parte externa nós fazemos as leituras de centésimos de milímetros. Aplicamos uma carga de acomodação de 5 kPa. Desta vez vamos aplicar um carregamento de 13 kPa. Então aqui é o detalhe atrás mostrando a aplicação da carga. E durante essa aplicação da carga, gente, nós iremos fazer leituras nos tempos de 0, 6 segundos, 15, 30, 1, 2, 4, 8, 15, até as deformações se estabilizarem. Como este solo que a gente está trabalhando é um solo muito arenoso, a estabilização das deformações são muito rápidas. Então, gente, a leitura no tempo igual a 0, 5 milímetros, certo? Vamos colocar aqui um cronômetro. E vamos iniciar o carregamento com 13 kPa. Então, a carga acumulada aqui, gente, dessas duas peças que eu estou colocando aqui na prensa, vai me proporcionar uma carga total de 13 kPa no meu corpo de prova. Então, vamos iniciar aqui o carregamento. Colocado a peça, vocês notem que o extensômetro começa a registrar medidas. E aí, gente, a cada intervalo de tempo, nós vamos fazendo as leituras. Então, para 6 segundos, deu 4,950. Para 15 segundos agora, 4,944. Para 30 segundos, a gente faz a leitura como? Ele está reduzindo o valor, certo?
Então, ele está aqui entre 4 e 5. Então, é 4,91234. 4,940. Vamos esperar aqui dar 1 minuto, para a gente fazer a leitura de 1 minuto. Então, gente, aqui na leitura de 1 minuto, temos aqui a leitura de 4, aqui nós temos 9, 4,9, 91, 92, 93. Está aqui entre 93 e 94. Então, essa última casa a gente pode estimar. No caso aqui eu estou estimando 4,938. É lógico que eu não vou mostrar todas as leituras para vocês, gente. Essas leituras já foram feitas. Eu vou apenas apresentar os resultados finais deste ensaio. Aqui o detalhe, gente, da representação gráfica dessa altura do corpo de prova. O corpo de prova tinha uma altura de 20 milímetros no início. E ao longo desse ensaio de adensamento, ele sofreu uma redução aí de quase, aqui deu aproximadamente 0,069 milímetros. Então você aplica, a altura final do corpo de prova ao longo do tempo, neste processo de adensamento. Turma, a norma sugere que após uma carga de 10 kPa, você deve fazer a saturação por inundação. Então aqui é só mostrando o detalhe da colocação da água, Então essa amostra ela vai ficar por um certo período de tempo nessa fase aí de saturação por inundação. Então, gente, o tempo de saturação depende muito de cada tipo de solo. Solos muito arenosos como esse, ele satura fácil em pouco tempo. 1 hora, 2 horas já pode ser o suficiente para saturar uma amostra dessa. Alguns solos argilosos, por exemplo, precisam-se de algumas horas, até mesmo de dias, para saturar por inundação. Então depende muito de cada amostra. Neste nosso caso aqui, gente, nós deixamos por apenas 1 hora, até porque isso aqui é apenas uma apresentação de como é que é o procedimento. Passado esse tempo de saturação, gente, vocês notem que a leitura que está sendo registrada aqui no extensômetro é um pouco diferente. Por quê? Alguns solos sofrem podem sofrer recalque, alguns outros solos podem sofrer expansão, certo? Então, não esperem que a estrutura do solo fique imutável durante esse processo de saturação. Então, turma, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar o carregamento. Estávamos aplicando 13 kPa, vamos aplicar agora 25 kPa. Então, a gente vai colocar aqui uma carga na nossa prensa, de forma que a carga acumulativa aplique 25 kPa no topo do corpo de prova. Vamos fazer aqui a leitura inicial. Então, temos aqui uma leitura entre 4 e 5. Então, é 4,7, aqui de 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5. Está entre 7,5 e 7,6. Então, 4,757. Essa última casa decimal, gente, ela é sempre estimada, certo? Então, você faz uma estimativa visual. Vamos aqui iniciar o processo. Aplicou a carga. Iniciou o cronômetro aqui. E vai se fazendo as leituras com o passar do tempo. Então, vocês notem, gente, que já com poucos segundos, você já tem uma estabilização rápida. Aqui eu vou mostrar logo os detalhes das leituras que foram feitas. Nós fizemos leituras aqui até 15 minutos. E vocês podem ver que o solo, aliás, fizemos leituras até 30 minutos nesse ensaio aqui. Vocês notem que com 30 minutos já foi o suficiente para as deformações se estabilizarem. Se a gente olhar graficamente, aqui a representação gráfica da altura do corpo de prova versus raiz de tempo, certo, gente? Então, vocês notem que ele se estabilizou rápido aqui nesse estágio de carregamento.
Então, turma, como vocês podem perceber, o ensaio é muito repetitivo. Então, eu vou omitir aqui as demais etapas, vou apenas mostrar aqui o vídeo passando rapidamente com os detalhes de cada carregamento, executando o ensaio até uma carga máxima de 400 kPa. Então, gente, resumindo, nós temos aqui os resultados para cada carregamento, de 13, de 25, de 50, de 100, 200 e 400 kPa. Então, turma, após essa fase de carregamento, nós podemos fazer aqui o descarregamento, certo? Então, nós fomos até 400 kPa, então vamos reduzir de 400 para 200 kPa. Então, vocês vão notar que a estabilização para o descarregamento ela é muito rápida. Isso por quê? Porque o solo ele não é um material elástico. Então, vamos ver aqui o detalhe. Para esse descarregamento, o solo ele chegou aqui, gente, a uma leitura de 3,24 e um quebradinho, né? 24,8, 24,7. Pronto, eu adotei 24,8, certo? Então, 3,248. Então, pessoal, essa é a leitura inicial. Vamos ver aqui o detalhe do descarregamento. A amostra é retirada. Você já vê aqui o detalhe da recuperação, né, da deformação. Ele já, em 6 segundos, ele subiu de 3,248 para 3,274. Não é uma resposta como no carregamento. Então, vocês notem que o ganho de deformação, né, é muito pequena. E ao longo do período analisado, ele se estabiliza fácil. Tanto é que nesse ensaio aqui, nós fizemos leituras até 15 minutos. Então, vocês notem que da leitura de 6 segundos para a leitura de 15, não houve mudança nenhuma. Aqui o detalhe do descarregamento da carga de 100 kPa. Aqui as leituras. Da mesma forma, não tem grandes mudanças de resultado. Praticamente ele estabiliza já instantaneamente. Bem, turma, e da mesma forma que nós fizemos no carregamento, por ser um processo muito repetitivo, eu apenas vou passar aqui o vídeo em velocidade acelerada e vamos ver os resultados no slide final. Então, gente, aqui é só um resumo dos resultados obtidos para as cargas de 200, 150, 25 e 13 kPa. Então, pessoal, cada estágio desse, vocês viram que levou um certo tempo para se estabilizar. Porém, o solo estabilizou em uma certa altura. Então, gente, no momento que estabilizou, o índice de vazios desse solo também estabilizou. Então, o que é interessante para a gente é justamente esse índice de vazios final de cada carregamento. Então, no final, pessoal, além daqueles gráficos da deformação do solo, né, da variação de altura do corpo de prova versus tempo, vocês precisam também representar graficamente a variação do índice de vazios para os carregamentos que serão realizados. Então, nós temos aqui, por exemplo, o índice de vazios para 13, 25, 50, 100, 200 e 400 kPa. E isso é a fase de carregamento. A fase de descarregamento, 200, 100, 50, 25 e 13. Então, vocês notem que o gráfico está em escala semi-logarítmica. Então, você está em escala log aqui, onde tem a tensão vertical aplicada, e em escala normal aqui no índice de vazios. Muito importante, gente. Esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês é o gráfico dos resultados deste ensaio que fizemos em laboratório. E aqui nós podemos notar 3 trechos de reta, como a gente falou inicialmente na nossa aula. Nós temos aqui um trecho de recompressão, nós temos um trecho de compressão, ou também chamado de reta virgem, que nós iremos explicar nas próximas aulas. E nós temos aqui um trecho bem definido de expansão. Então, turma, a nossa aula de hoje termina por aqui.
Eu espero que tenha sido esclarecedor os experimentos realizados. Muito obrigado a todos e até a próxima.